gente vai se aprofundar um pouquinho dentro dessa área que acaba o quê? Governando, conduzindo toda a nossa vida. Qual é a área que acaba governando a nossa vida? O coração. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, na tradução da NVT, diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. A tradução da Bíblia Viva: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Por final das contas, aquilo que nós escolhemos manter no nosso coração é o que de fato vai acabar influenciando e determinando as escolhas que nós fazemos. Por isso que é tão importante adquirirmos um coração sábio, não sermos movidos pelas nossas emoções, não sermos conduzidos pelas nossas emoções, mas em meio a um turbilhão de sentimento, o quê? Deixar ter a razão e agir pela razão. E aí o Gary Collins fez esse seguinte comentário: ira acumulada gera ressentimento. Repete comigo: ira acumulada, volta lá. Ira acumulada, ressentimento acumulado, mágoa acumulada gera amargura, e do ódio. E a gente vai para a Bíblia, não é? A Bíblia conta a história de quem? De Caim. Quem sabe aqui quem é Caim? Não é? Todo mundo sabe a história do Caim que matou o seu irmão Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então a Bíblia conta o quê? Que Caim irou-se demais. Por quê? Por que Caim se irou, gente? Os dois ofereceram um sacrifício, amém? Caim deixou de oferecer? Não, ele ofereceu. Aliás, a ideia foi dele, de oferecer sacrifício. O Abel veio atrás, porém no momento ali, Deus recebe o do Abel e não recebe o do Caim. Abel ofereceu do melhor das suas ovelhas. Sacrifício se oferecia por animais, não se oferecia sacrifício de verdura. Repete comigo: Deus não recebe qualquer coisa. Toma cuidado com o jeito que você ora, de má vontade, com o coração cheio de rebelião. Não é, hoje eu vou encostar Deus na parede. Toma cuidado, porque Deus não recebe qualquer coisa não. Mas dentro dessa questão, o Caim, ele ficou irado, ele estava bravo, porque Deus não aceitou a oferta dele e aceitou o da oferta de Caim. Acontece que você já leu na Bíblia que Deus falou com Abel? Você leu na Bíblia que Deus falou com Abel? Com quem Deus falou? Com Caim. A Bíblia não conta que Deus falou com Abel, só conta que Deus recebeu a oferta de Abel. Mas Deus falou com Caim. E Caim ignorou completamente aquilo que Deus falou para ele. Deus vira e fala para ele o que? Viu? Esse sentimento que anda rondando o teu coração aí. Por que você andas irado? Onde que... Caim, se você fizer o que é correto, você não vai ser aceito. Então esse sentimento foi crescendo no coração, essa ira foi crescendo no coração do Caim, a um ponto dele ser dominado pela sua emoção, chamar Abel para o campo, e lá no campo ele o quê? Ele tira a vida do seu irmão, ali ele o mata. Então a Bíblia fala que, aliás, Jesus já adverte por conta disso, né? A gente pode fazer essa ligação. Jesus adverte lá em Mateus, no capítulo 5, a
partir do versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. A origem de um homicídio pode estar num sentimento de ira não resolvido, mas acumulado. É bem possível que Caim tenha passado por todas aquelas fases de ira, de ressentimento, de mágoa, de amargura, de ódio, até o quê? Até alcançar a vingança. A Bíblia ainda tem um outro versículo que fala assim: não se põe o sol sobre a sua ira. Não é que a gente não pode irar. A Bíblia fala assim: ireis, mas não pequeis. Ou seja, eu tenho que resolver aquele sentimento o quanto antes, porque se eu não resolvo, aquilo vai tornando uma avalanche, né? Uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então esse sentimento que Caim não prestou atenção, ele fez com que ele caísse, acabou comprometendo todo o destino de Caim. E quem foi o Caim? Repete comigo: o primeiro homicida da humanidade. Que título que ele foi receber? Só pelo fato dele não ter controlado as suas emoções. Mas o que Deus havia alertado para ele? Faça o que é certo e será aceito. Caim, faça o que é certo e você será mais feliz. Caim, faça o que é certo e você não ficará deprimido. Caim, faça o que é certo e a sua atitude mudará. O problema é que nós muitas vezes estamos querendo ter o sentimento para poder agir. Foi isso que Deus falou para Caim? Não. Ajusta o seu coração primeiro, depois você oferece. Foi isso que Deus falou para ele? Deus falou assim: não. Faça o que é certo, Caim. Faça o que você sabe que é certo, e aí você será aceito. Pode pôr. Isso. Não precisamos e nem devemos esperar sentir vontade para fazer o que é certo. Precisamos fazer o que é certo e os sentimentos virão depois. Eu sempre menciono acerca do perdão. Não é? Gente não sente de perdoar, a gente sente vontade de estrangular, de torcer o pescoço, de bater com um cabo de vassoura, de pendurar no poste, a gente sente vontade disso. Mas quando a gente libera o perdão, a gente libera a palavra, aquilo começa o quê? A provocar. A palavra lançada, ela não volta vazia, ela vai cumprir aquilo pelo qual ela foi determinada. E a Bíblia traz outra história ainda, traz a história de um outro homem, o Esaú. Quem que foi o Esaú? Esaú foi o irmão de Jacó. E o que o Esaú primeiro fez? Ele abriu mão da sua primogenitura. Ele foi conduzido, não é, pelas suas emoções. Ele chegou, estava morto de fome, e o Jacó tinha preparado lá uma sopa de lentilha. Falou: olha que coisa boa para se trocar. Quem que gosta de sopa de lentilha? Você troca pelo seu direito de filho de Deus por ele? Pode estar morrendo de fome, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas ele acabou trocando isso. E depois ele ficou todo irado, porque na hora da bênção, Jacó se fez passar por ele e tomou a bênção do pai. O pai, o Isaac, o Jacó vai lá, prepara o guisado primeiro, coloca as peles no corpo, porque o Esaú ele tinha mais pelo, o Jacó já não. E aí o pai pergunta: mas quem? A voz é do Jacó, mas os braços é do Esaú, as mãos são do Esaú. Quem é você? E ele fala: é seu filho Esaú. E ele pega toda a bênção. E a hora que o irmão, né, o Esaú chega, que prepara e vai lá para oferecer, para entregar o guisado que o pai havia pedido, ele descobre que o irmão já tinha passado a perna nele, mas ele não tinha que ficar irado, ele afinal de contas, ele já tinha desprezado, ele já tinha entregue esse direito, não é? Ele não tinha mais que fazer isso. Porém, o Esaú, ele também é tomado por esse sentimento, está lá em Gênesis 27. Esaú, pois, odiava a Jacó. E por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem chegando os dias de luto de meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Iria matar?
Com certeza, se o Jacó fica por ali. Só que a Rebeca, sua mãe, escuta aquilo e já adverte Jacó. Fala assim: Jacó, meu filho, seu irmão está furioso contigo, porque a Rebeca ajudou, né, no plano ali de preparar o guisado e fazer com que o irmão mais novo entrasse ali e pegasse a bênção. E então ela fala para ele assim: não, você vai embora para a casa do meu irmão Labão. E o que acontece quando Jacó chega lá? Fala assim: ele prova da mesma experiência, da mesma tramóia que ele fez com o seu pai. Ele chega ali na casa de Labão e ele se oferece para trabalhar 7 anos pela sua filha mais nova, pela Raquel. E no dia do casamento, depois de trabalhar 7 anos, no dia do casamento, ele descobre no dia seguinte que com quem ele tinha passado a noite não era a amada, era a irmã dela, que não era lá muito bonita. E aí ele vai tomar satisfação. Aí o Labão passa a perna nele mais uma vez e fala assim: não, mas é que a gente não entrega a filha mais velha, a filha mais nova antes da mais velha. Faz o seguinte, você paga mais 7 anos e eu te dou. Como ele amava, ele trabalhou mais 7 anos. Então ele trabalha 14 anos por aquela mulher. E aí, passado o tempo, não é? Terem filhos, ele já não dá mais certo ali, ele convivendo junto com o seu sogro, ele escolhe voltar para a casa do seu pai, para a sua região. E quando ele vai para voltar, ele faz então a seguinte oração. Ele fez um pedido a Deus, que está lá em Gênesis 32, a partir do 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. O Jacó, depois disso, ele mandou presentes, não é? Para o seu irmão, para ir de encontro ao seu irmão. Eram rebanhos, ovelhas, gado, para ir o que? Acalmando o coração do seu irmão. E aí vem a notícia, viu? Esaú, seu irmão, está vindo ao seu encontro, e com ele tem 400 homens. Jesus! Imagina a situação: você passou a perna no seu irmão, você catou a bênção que era dele, você sai fugido da casa dos seus pais porque você sabia que ele queria te matar, e agora está vindo ele com 400 homens. Ou o desespero de Jacó, ou o medo de Jacó dominando ele. E ele faz então esse clamor ao Senhor. Ele apresenta a Deus: Senhor, acalma o coração do meu irmão. E aí ele passa um dia, né, uma noite, mais um dia inteiro aí, novamente à noite, ele faz com que os rebanhos, as suas mulheres vão à frente, e ele permanece nesse lugar, que é no Vale de Jaboque. Está lá, continuando Gênesis 32, a partir do 22. Durante a noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los à outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó não poderia alcançar o coração do seu irmão,
se ele continuasse agindo como enganador. Quando o pai dele, para abençoá-lo, pergunta qual é o seu nome, ele respondeu o quê? O que ele respondeu? Esaú. Ele pegou a bênção, mas se fazendo passar por outra pessoa. E ele faz essa oração a Deus, ele faz esse clamor a Deus, e Deus vem em resposta à oração dele. Só que agora você vai ter que declarar qual é o teu nome. E o anjo, gente, não faz sentido. Por que o anjo tem que te perguntar o nome para te abençoar? O anjo não sabe para onde que ele vai, para o que ele tem que fazer? Claro que ele sabe. Mas ele precisava ouvir da boca de Jacó se ele ia agir agora com sinceridade, ou se ele ia continuar o quê? Mentindo acerca da sua posição, acerca de quem de fato ele era. Agora ele é sincero, e porque ele é sincero, agora ele não é mais Jacó. Deus troca o nome dele, agora ele é uma outra pessoa. Ele não age mais segundo aquele que é no calcanhar, que vem do calcanhar, que está atrás, não é do Esaú, que está atrás do seu irmão. Esse é o significado do nome de Jacó. Mas ele agora é o que? É Israel, aquele que lutou com Deus. Muitas vezes as pessoas estão fazendo as suas orações, só que em vez de apontar a si, está apontando aquilo que está no outro. Quando o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, converte aquele traste lá. Coração duro, munheca, mão de vaca. Que se eu comprar alguma coisa, pelo amor de Deus, se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho que guardar o dinheiro comigo. Não, Senhor, meu problema é aquela mulherzinha que trabalha comigo, que me persegue. Ô boca maldita que tem ela. Nós estamos muitas vezes apontando as falhas que estão nos outros, que estão lá do outro lado. E o que Jesus disse acerca da gente enxergar o cisco no olho dos outros? Pergunta aí, o que foi mesmo que Jesus disse acerca da gente enxergar o cisco nos olhos dos outros? Viu? Antes de você arrancar o cisco do olho do outro, arranca a trave que está no teu. Enxerga direito. A gente é bom para enxergar as coisas na vida dos outros, mas é péssimo para admitir aquilo que está dentro de nós. Precisamos identificar aquilo que está no nosso coração. Qual é o teu nome? Meu nome é inveja, eu sou uma pessoa invejosa. Qual é o teu nome? Meu nome é orgulho, sou uma pessoa orgulhosa. Qual é o teu nome? Ah, é medo, é covardia. Qual é o teu nome? É ciúmes. Qual é o teu nome? É preguiça. Qual é o teu nome? Qual é o teu problema? Para Jacó era o seu nome. Era ele que tinha feito tropeçar e usurpar a bênção que não era dele. Jacó havia alcançado algo em cima de uma mentira, e ele não poderia continuar, ele não poderia ser abençoado, continuar sendo abençoado em cima de uma mentira. Muitas vezes Deus não vai fazer na nossa vida, porque ao invés da gente estar dando os nomes corretos, nós estamos o quê? Apontando no outro. Aí eu só vejo o anjo voltando com a bandeja e fala assim: Senhor, ele não entendeu nada não. Não entendeu nada não, porque ele está achando que o problema é com o outro. Ele não está conseguindo enxergar que o problema está nele, está nela. Porque a verdade é, eu só me incomodo com aquilo que tem no outro quando eu vejo refletido aquilo que está em mim. O problema é que a gente é ruim para tratar com a gente. Nossa, é bom para dar conselho para os outros? É ou não é? É, gente. A gente é bom para dar conselho para os outros. E péssimo muitas vezes para admitir as nossas falhas, para apontar os nossos próprios erros. A gente fala assim: ah, o fulano lá é metido, se acha. Pessoa lá me persegue, não gosta de mim. Quando na verdade, o que precisamos sondar é aquilo que está no nosso interior. Aquilo que estamos trazendo no nosso coração. Porque a gente sempre vai tomar as nossas atitudes, fazer as nossas escolhas com aquilo que estamos trazendo dentro de nós. Precisamos sondar, analisar, falar assim: peraí, Senhor, bota a luz aqui. Bota a luz aqui, eu preciso enxergar aquilo que o Senhor quer que eu enxergue. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender a raiz desse trem que está crescendo dentro de mim. O que é que me incomoda tanto? O que é que me perturba tanto? Por que eu sou movido por crises de ciúmes? Por que eu tenho esse sentimento de inferioridade?
Ou por que eu me acho superior às outras pessoas? Por que eu não acato nada de ninguém? Eu acho que é só a minha verdade, e a minha verdade é acima de todas as coisas. Oswald Chambers faz o seguinte comentário: se o Espírito de Deus detecta em você algo errado, Ele não lhe pede para acertá-lo, Ele pede-lhe que o reconheça e Ele o corrigirá. Quem anda na luz, confessa imediatamente e se deixa expor diante de Deus. Quem anda nas trevas diz: eu posso explicar tudo. Conhece alguém assim? Que está toda hora se dando desculpa. Mas também, né, você quer o quê? Mas também, né, sou de barro também, né? Mas também eu tenho direito, né? Mas também haja paciência. Assim que a luz penetrar e sobrevier a convicção do erro, que Deus cuidará do que está errado, se você se defender, assim que a luz penetrar e sobrevier a convicção do erro, que Deus cuidará do que está errado, se você se defender, provará que está andando em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, com trevas serão. Precisamos admitir os nossos erros, precisamos admitir as nossas falhas, precisamos admitir as áreas da nossa vida que estamos enfrentando fragilidades. Deus não tem problema nenhum com as nossas fragilidades. Tem gente que acha que Deus quer apenas a nossa espiritualidade. Deus é espírito. Ele precisa que nós venhamos entregar a Ele a nossa carnalidade, para que Ele possa então fazer a obra dEle em nós. E qual é a grande dificuldade de Deus em lidar com o ser humano? Pergunta aí, você sabe qual é a grande dificuldade de Deus em lidar com o ser humano? A dureza do coração. Aquele povo pereceu no deserto, ficou lá por 40 anos por conta da dureza do coração. Por conta de Deus falar e eles agir do jeito deles. Se quiserdes, se atentardes, se me ouvirdes e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Mas nós muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir, nós não estamos menos ainda dispostos a obedecer. Mas eu vou andar a segunda milha? Você está de brincadeira, vou fazer nada. Deus não tem nenhuma restrição em perdoar pecados. Deus não tem problema algum com isso. Ele lança ainda os nossos pecados no mar do esquecimento. A gente que vai com varinha lá pescar e lembrar das nossas culpas. A gente cata as culpas tudo de volta. E Deus fala assim: você está pedindo perdão de novo pelo quê? Eu não me lembro mais. Eu gosto de, quando eu ouvi esse testemunho de um homem, não vou contar a história inteira, só vou contar essa parte. Que ele morreu e não era a hora determinada para ele morrer. Ele foi aos céus. E lá começou a passar um filme da vida dele. E existia momentos em que estava um borrão. Ele falou assim: mas Jesus, o que é esse borrão aí na minha história? O que aconteceu aí? Jesus fez assim: isso aí foi apagado. Todas as vezes que pedimos perdão, aquilo é apagado, aquilo não consta mais na nossa história. Por isso que é tão importante pedirmos perdão a varejo e não atacado. Pecado tem nome. Conta aí, fala assim: pecado tem nome. Fala, se você tem uma língua que não cabe na sua boca. Você só está exemplificando, por que você está rindo? Você fala assim: você tem uma, como é que era? Você tem uma língua que não cabe na sua boca, pede perdão por isso. O problema é que a gente fala assim: não, mas fulano também dá motivo para a gente falar, né? Aí também, a pessoa força. E a gente está aí, cheio de justificativo para Deus. E o anjo está lá e fala assim: não vai ser hoje que ele vai ser aprovado. Não vai ser hoje que vai ser promovido. Deixa aí na batalha ainda, lutando aí. Lutando para poder alcançar. Quando há principados, quando há uma dominação espiritual maligna, eles podem ser confrontados e eles podem ser expulsos. Então Deus fala assim, repete comigo: Deus não tem problemas com os nossos pedidos de perdão.
Deus não tem problemas com demônios na nossa vida, porque pelo sangue de Jesus, eles são expulsos. Pactos, alianças que fomos fazendo também na nossa vida com outros deuses, não é? Coisas que fomos praticando ao longo da nossa vida antes de brilhar a luz do Evangelho para nós, de sermos resgatados, isso também pode ser desfeito. Tudo isso é alcançado pelo sangue de Jesus. Mas a questão da dureza e o orgulho, quando estamos com isso em nós, todas as portas se fecham. As possibilidades de cura e de libertação são interrompidas. A palavra do Senhor declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Talvez seja por isso que você não consegue compreender, porque alguns prosperam no seu caminho e que outros estão lá, entra ano, sai ano e não sai do lugar. Talvez isso só seja o quê? Uma dureza de coração. Não é por frequentar mais o culto, não é por chegar mais cedo, por ir embora mais tarde, por trabalhar na igreja ou não trabalhar na igreja. Isso aí é o quê? É dureza do coração. Pergunta aí, fala assim, o coração vai bem? Glória a Deus que ele vai bem. E no final, nós sempre teremos o poder da decisão. Cabe a nós escolhermos que destino que nós daremos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e aos nossos desejos. Estamos vivendo uma época onde as pessoas se detêm muito no quê? Nos problemas, nas dificuldades, nos traumas, quando na verdade nós poderíamos estar investindo o nosso foco no crescimento pós-traumático. Ninguém resolve os problemas ignorando, mas também ninguém resolve os problemas se fixando neles. Conta aí, fala assim, você não resolve os seus problemas ignorando, mas você também nunca vai resolvê-los se fixando neles. A verdade é que ninguém pode liderar os outros se não lidera a si mesmo. A outra semana que eu ministrei, que eu falei da visão, você fez o seu post-it, encheu o seu guarda-roupa, a sua Bíblia, a sua agenda, escreveu lá a sua visão? Se você não fez, você já está em desobediência. Fala, oi, boa noite. Você estava no culto, você assistiu online. Aí depois fala assim, fala Deus já falou e você não fez, criatura. Por que Deus vai falar com você de novo? Obedece a outra ordem que o Senhor te deu. Senhor me ilumina, o Senhor ilumina, mas aí você não age conforme o Senhor ilumina. Aí não come do melhor da terra e fica reclamando. Fica olhando para a vida alheia e bufando. Amém? Fala boa noite. Vamos deixar o clima mais leve, não é? Então faça esse exercício. Converse com a sua dor. Veja o que ela tem para te ensinar. Não, minha dor tem para me ensinar assim, que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Sou infeliz, maldito o dia que eu nasci. Isso, vai declarando isso mesmo. Profetiza isso cerca da sua vida. Vai semeando derrota na sua vida. Você só vai continuar colhendo derrota. Se nós quisermos avançar, se quisermos alcançar um coração sábio, se quisermos ser moldados, moldar a nossa história e não nos permitir ser moldados pelas nossas emoções, nós precisaremos o quê? Ter essas conversas difíceis conosco, falar assim, peraí, eu preciso crescer com essa dor, eu preciso crescer com essa experiência. Eu não sou aquilo que me fizeram, eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu consigo fazer com aquilo que me fizeram. O que temos feito com aquilo que nos fizeram? Pergunta aí, fala assim, o que você tem feito com aquilo que te fizeram? O salmista, ele fez uma declaração. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O que ele está fazendo? Ele está conversando com a dor dele. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ele começou a conversar com ele. E o que ele... Veio uma resposta, gente? Veio uma resposta? Veio.
qual foi a resposta? Espera em Deus. Quando você conversa com a sua dor, existe uma resposta. Você fala assim, peraí, isso aqui está aqui para um propósito. As batalhas que estamos enfrentando hoje, nós estamos enfrentando porque chegou o tempo que nós estamos nela, porque nós podemos vencer. Não, o Senhor não nos dá nada além daquilo que a gente pode suportar. A gente que quer ser melindroso, covarde, sair correndo e se jogar no chão, ser criança birrenta, mimada e falar, ai, não quero crescer, só quero alcançar. Só que não é assim, a vida não é desse jeito, não é nesse formato. Toda situação traumática que a gente vive pode ser um impulso para um sucesso disruptivo, algo que se rompe na nossa vida. Todos aqui vivemos o Covid, comércio fechado, e algumas pessoas se desesperaram e outras tiraram aí de dentro de si qualidades, características que rompeu algo que não sabia. Pessoas falaram assim, gente, eu nem sabia que eu podia fazer isso, gente, eu nem imaginava, e olha, estava aqui escondidinho em mim. Foi algo que rompeu. Então, quando vivemos situações que são difíceis, situações que são até mesmo aí traumáticas, são oportunidades também de rompermos coisas novas na nossa vida. Ao invés de nós nos permitir ser aprisionados, ser algemados, trancafiados, não, nós rompemos e falamos assim, não, isso não vai me parar, isso vai me tornar forte para ser uma pessoa ainda melhor sobre essa terra. Autoliderança é se fortalecer, é se aperfeiçoar, é ser fonte de inspiração para outras pessoas. Conta aí, fala assim, você é uma bênção quando você escolhe ser. Por isso esteja focado em como você pode se beneficiar com a crise. Nós muitas vezes nos detemos na crise, no problema, na dificuldade, naquilo que não é, nos montes, nas tempestades, nos vendavais, quando na verdade nós precisamos o quê? Tirar lições. Proteja o meio ambiente em que você vive. Do quê? Das contaminações espirituais, das conversas que estão à sua volta. Cerque-se de pessoas saudáveis que impulsionam você. Tome muito cuidado com quem fica reclamando o dia inteiro, para quem fica criticando o dia inteiro, para quem fica murmurando o dia inteiro. Se você não tiver um filtro, você vai passar a reclamar, você vai passar a murmurar, você vai passar a apontar o erro de todo mundo. Vigie com relação a isso. Outra coisa que precisamos tomar cuidado: ouça músicas de qualidade. Porque se você escuta, gente, o meu repertório para a glória de Jesus secular é zero. As canções que eu lembro são antigas à beça, não é? Mas se você escutar essa moda aí de sertanejo universitário, gente, ou você é chifrado ou você chifra. Aí uma pessoa que escuta isso todo santo dia, como é que vai estar o coração dela? Achando que vai ser traído ou já imaginando que vai trair. Nós somos responsáveis pelo meio ambiente em que nós vivemos. Pessoas que ficam aí assistindo novela, assistindo BBB, não vou usar o termo. Você está consumindo lixo cultural. O que vai ser da sua vida? Está tomando veneno. E aí está achando que está fervendo. Aí é conduzido pelas emoções ao invés da razão. Não avança. Tem o coração, as emoções endurecidos. Eu não vou dar o braço a torcer. Claro, ficou assistindo novela em vez de ler a Bíblia. Ao invés de andar na sabedoria de Deus, de alcançar um coração sábio, não vive segundo o conselho da novela. Aí que ao invés de torcer para que o casamento seja restaurado e bem sucedido, quer que o casamento, que a esposa seja traída mesmo, porque afinal de contas ela lá na novela, obviamente ela é a chata. E aí torce para o rapaz bonito ficar com a amante. Uau, você é crente? Pergunta aí, você é crente, né? Você não assiste? Eu falo assim, você não é desses que assiste.
Ah, mas é só uma novela. A boca fala do que está cheio o coração. A gente é influenciável e precisamos tomar cuidado. Se você ouve ou assiste programas de tragédia, jornais de tragédia, gente, é só má notícia. É assim que você vai se sentir. Você vai estar se preparando, não para a batalha, você vai estar se preparando para a tragédia. Coloca um filtro, cuida do meio ambiente, cuida das emoções, cuida daquilo que você ouve. Vigia o que é que você vai deixar no seu coração. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o quê? O rumo da sua vida. Nós somos pessoas influenciáveis. Por isso que precisamos o quê? Guardar. Nós não lemos a Bíblia para Deus, Deus conhece a Bíblia. Nós lemos para quem? É para nós. Somos nós que precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus e andar por ela, se não quisermos que os nossos pés tropecem. Se quisermos ser bem-sucedidos sobre essa terra, precisaremos o quê? Ouvir o conselho do Senhor e cumprir todo o conselho do Pai. Praticar aquilo que nós estamos pedindo a Deus como resposta. Porque senão nós vamos ser que nem aquela nuvem sem água, que é conduzida de um lado para o outro, mas que não retém nada. Ah, tem um comentário aqui, eu vou para lá. Ah, tem outro comentário lá, eu vou para lá. Se quisermos alcançar, se quisermos ser transformados, se quisermos provar daquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque afinal de contas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Precisamos o quê? Lançar fora aquilo que está desalinhado, desajustado do nosso coração. Nós vamos orar agora. Você poderia orar aí do seu lugar, mas não foi essa autorização que o Senhor me deu. Os nossos movimentos liberam, destravam áreas espirituais. Jacó não permitiu que o anjo fosse embora, mas agarrou ele. Você vai sair do seu lugar e você vai vir na frente. E você vai admitir, muito mais do que o seu nome, você vai admitir: Senhor, eu admito que eu tenho tido um coração endurecido. Senhor, eu admito que muitas vezes eu tenho deixado que sentimentos cresçam e frutifiquem dentro de mim. Senhor, eu tenho me deixado conduzir pelas situações, não tenho vigiado no meu meio ambiente, tenho sido dominado pelas minhas emoções ao invés de dominar e controlar as minhas emoções. Vamos ficar todos em pé. E você que sabe que você precisa de um posicionamento, pode vir aqui na frente. Ah, mas eu tenho vergonha, eu morro de vergonha. Não, ninguém morre de vergonha não. Mas você pode arrastar a sua bênção, você pode arrastar a sua vitória, se você permanecer no seu lugar. Eu vou ser bem sincera, todos nós precisávamos estar aqui na frente, porque todos nós precisamos vigiar no nosso coração. Porque quando lembra o versículo que eu li na abertura do culto, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, mais vezes ou menos vezes durante o dia. Gente, por minuto nós pensamos 1.500 palavras. Quem me dera as 1.500 palavras por minuto que eu penso, todas elas glorificassem o nome do Senhor. Pessoal que está aqui, vem mais para o centro, para quem está chegando. Coloque a mão sobre o seu coração. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Faça você a sua oração, seja sincero. Hoje é você junto com o Senhor. Assim como Jacó naquele vale, naquele rio junto a Jaboque, no rio de Jaboque ali, perguntando e declarando ao Senhor: Senhor, eu não quero sair daqui hoje sem a minha bênção. Senhor, eu não quero sair daqui com o mesmo coração. Senhor, eu não quero sair daqui conduzido pelas minhas emoções, mas eu quero sair daqui, Senhor, conduzido pelo Senhor. Doce Espírito Santo, Senhor, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, Pai, que traz luz sobre as nossas vidas, sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo, Pai, pelo qual de fato nós somos governados.
Senhor, declaramos com a nossa boca que amamos ao Senhor, que queremos trilhar os teus passos. Mas quando o Senhor nos pede algo, nós resistimos em obedecer. Somos tardios para obedecer, Senhor, somos ruins nisso. Nem sequer escrever a visão ainda escrevemos. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe porque pedimos coisas ao Senhor quando no fato nós não estamos dispostos a obedecer. Nos perdoe, Senhor, por sermos orgulhosos e continuarmos achando que do nosso jeito é melhor. Nos perdoa, Senhor, pelos sentimentos, pelo lixo que deixamos acumular na nossa vida. Quantos sentimentos de amargura, quantos sentimentos de inferioridade, quantos sentimentos de inveja, de altivez, de nos achar melhor do que outros, Senhor, acabamos guardando dentro de nós. E tudo isso é revelado através de cada julgamento, através de cada apontar de dedo, naquilo que declaramos em cada um dos nossos dias. Em cada comentário que fazemos, nós revelamos o que na verdade está em nós e não naquilo que está no outro, Senhor. Senhor, nos perdoa, nos lava, nos purifica, Senhor, daquilo que trazemos e que tem contaminado a nossa história. Senhor, Caim arruinou a sua vida. Esaú arruinou a sua vida. Não simplesmente por ter vendido o direito de primogenitura, mas porque depois ele foi e se uniu com mulheres que não honravam ao Senhor. Mulheres quais o Senhor já havia proibido. Senhor, nós não queremos fazer escolhas que estão contra o Senhor, mas queremos fazer escolhas como filhos amados do Senhor, que temem e que honram o Senhor em cada escolha que fazemos. Nos perdoe, Senhor, porque deixamos ser controlados pelas nossas emoções, ao invés de controlarmos. Somos seduzidas por elas, Senhor. Nos deixamos ser dominadas por elas, pelo medo, pela vergonha, pela timidez. Nos perdoa, Senhor, e nós te pedimos, nos lava, Senhor, nos purifica de tudo isso, Senhor. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Lava, Senhor, as nossas emoções, purifica, Senhor, o nosso coração, que aquilo que mantemos no nosso coração, Senhor, agrade ao Senhor. É isso que nós queremos, agradar o teu coração em tudo aquilo que fazemos e vivemos, ó Deus.